Pois é, meus amigos e camaradas, este é o momento mais aguardado desta noite, deste grande encontro de socialistas. Vamos ouvir a mensagem do nosso camarada, do próximo secretário-geral do Partido Socialista e futuro primeiro-ministro de Portugal, Pedro Nuno Santos. Alegre e grande. Caras e caros camaradas, é um gosto enorme estar nesta bela terra de Évora, neste grande distrito e nesta grande região que é o nosso Alentejo. Temos aqui também o Baixo Alentejo, representado por Nelson Brito, Porto Alegre. Temos aqui o distrito de Évora. Caro Luís Dias, Presidente da Federação, Presidente da Câmara Municipal de Lendas Novas, João Grilo, do Landroal, a Paula Chusso, da Mora, o José Sadio, dos Tremós, o Olímpio Galdão, de Montemor. Cumprimentar também o nosso deputado Norberto Patinho, Carlos Lourinho, eurodeputado. Cumprimentar-vos a todos nestas pessoas eleitos por vocês e que muito vão dedicando à sua terra. O Luís Dias foi sempre um presidente de Câmara muito chato, que é o que é suposto. E um cumprimento especial, muito especial, a uma grande amiga minha, que faz o favor de estar aqui connosco, Ana Brunhosa, uma grande ministra, uma mulher anos, o respeito, a admiração dos autarcas. Foi sempre tem sido e continua a ser uma ministra muito insistente, que leva ao Conselho de Ministros, que corre ministérios, que impõe muitas vezes aquela que é as preocupações, os problemas do território, que muitas vezes fica para depois. E são pessoas, nós somos autarcas, e pessoas que, felizmente, como a Ana, que conseguem trazer o território para cima da mesa do debate nacional e para a capital, que muitas vezes está longe e de costas voltadas para grande parte do país. Nós atravessamos um contexto difícil, um momento difícil para nós todos e para o nosso partido em particular, mas é importante que nós não deixemos em nenhum momento que se esqueça o que é que foram estes últimos 8 anos. Nós estamos todos bem lembrados do que é que foram os 4 anos liderados por Pedro Passos Coelho. O que isto significou para a vida dos portugueses. Em matéria de cortes de pensões, cortes de salários, aumento de impostos, cortes da despesa social. Foram anos de sofrimento para grande parte do povo português. Nós não esqueceremos esses anos. E não esquecemos também o que foram os últimos 8 anos. A verdade é que nos últimos 8 anos nós conseguimos com que a economia portuguesa crescesse acima da média da União Europeia. O crescimento nunca é aquele que nós queremos que fosse mais, mas a verdade é que foi mais do que as últimas 2 décadas anteriores. Em Portugal nós criamos emprego sem precedentes, aliás, na história da nossa democracia. Nós nestes últimos 8 anos criamos 600 mil novos postos de trabalho, são mais 600 mil portugueses a trabalhar, são mais 5 milhões a trabalhar. Ainda nos lembramos, com certeza, em 2015 o salário mínimo era de 505 euros, em janeiro de 2024 serão de 820 euros. Estes foram anos de aumento de salário mínimo. Em 2023 o salário médio português está a subir acima da taxa de inflação. Estamos a recuperar poder de compra. E ao mesmo tempo que nós fomos capazes de fazer isto ao longo destes últimos 8 anos, nós fomos capazes também de ir reduzindo a dívida pública. Nós provamos que era possível fazer aquilo que a direita disse sempre que era impossível. Que o PSD disse sempre que era impossível. Aliás, há uma famosa entrevista a Pedro Passos Coelho em que um jornalista lhe pergunta: bom, mas e se algum dia conseguirem provar que é possível? E Pedro Passos Coelho diz: bom, se algum dia conseguirem provar que é possível aumentar a despesa social, aumentar os salários, reduzir impostos e ainda assim reduzir a dívida pública, eu vou apelar ao voto do Partido Socialista, pois nós conseguimos. O PSD
não conhece outra estratégia que não seja a do empobrecimento. Empobrecimento, aliás, quem trouxe esta palavra foi mesmo Pedro Passos Coelho. E não nos enganemos, o PSD não está melhor hoje. E, aliás, amanhã teremos um congresso para discutir estatutos, vejam só a importância e a prioridade que dão ao país, mas teremos a oportunidade de ver todo um desfile de ministros de Pedro Passos Coelho, para que nunca nos esqueçamos que o PSD, na sua natureza, é igualzinho ao PSD que infligiu o sofrimento que nós vivemos entre 2011 e 2015. Ninguém se esqueça que o seu aliado não assumido está hoje reunido com a extrema-direita da Europa, com a extrema-direita francesa, com a extrema-direita italiana, dinamarquesa, europeia. Esse aliado nacionalista, populista em Portugal será um aliado nunca assumido, mas nós sabemos o que é que eles fizeram nos Açores. E 2 dias antes ainda das eleições nos Açores garantiram que nunca fariam uma aliança com o Chega. Bastaram 2 dias para fazerem essa aliança. E nunca vimos Luís Montenegro contestar a criticar essa aliança com o Chega. Não tem credibilidade para dizer ao país, ou para nós acreditarmos pelo menos, que aquilo que dizem seja verdade relativamente a uma aliança futura com o Chega. É mesmo isso que eles se preparam para fazer. Mas não percamos muito mais tempo com eles. Nós conseguimos estes resultados, mas temos problemas ainda em Portugal. E se há coisa que nenhum de nós, nenhum socialista fará, é negá-los. Nós temos consciência de que há um caminho longo a percorrer em matéria de serviços públicos. Nós vivemos problemas nos serviços públicos. E que eles têm que ser resolvidos. Que nós ainda estamos longe de atingir os níveis salariais a que nós temos direito, a que o povo português tem direito. Há muito trabalho para fazer. Mas nós também sabemos, e o povo português também sabe, que só conseguiremos robustecer o Estado Social. Aliás, só consegue melhorar o Estado Social quem acredita nele. São os socialistas. Só consegue. Dar a volta aos problemas que nós vivemos, quem começou a fazê-lo há 8 anos para cá. Nós não resolvemos os problemas todos. Há uma tarefa ainda imensa pela nossa frente. Mas o povo português confia no Partido Socialista. Mas salários é talvez a nossa maior reivindicação. Nós criamos muito emprego, mas nós ainda temos um nível de emprego que não paga os salários que nós precisamos para ter a vida que nós ambicionamos. E nós não conseguiremos fazer sem uma estratégia de desenvolvimento económico. A direita acha que basta baixar o IRC para a economia começar a florescer, como por magia. A realidade é um bocadinho mais complexa do que essa. Nós precisamos de atrair investimento direto estrangeiro, não haja a menor dúvida sobre isso. Mas nós temos de olhar para as empresas, para os empresários, para o empreendedorismo, que nós já temos hoje no nosso país. Nós temos mesmo a obrigação de apoiar quem teve a audácia de criar uma empresa, de arriscar, de ser empreendedor. Nós podemos sofisticar, diversificar, qualificar a nossa economia com aqueles que nós hoje temos em Portugal. Nós temos mesmo que investir na investigação, no desenvolvimento, investir na transferência de conhecimento para as nossas empresas, de apoiar as nossas empresas a desenvolverem-se e a migrarem também para novos setores. Nós temos de ter a capacidade de olhar para o território de maneira diferente que nós fomos olhando durante décadas. Durante décadas o país foi desistindo de grande parte do território. E reparemos neste grande paradoxo, nesta grande contradição. Um país que se queixa sistematicamente que é pequeno. Mas ao mesmo tempo que se queixa que é pequeno, teve a capacidade ao longo destas décadas de desistir de mais de 70% do território. Uma estratégia de desenvolvimento para o território, para o interior do país, não é só cuidar dos portugueses que continuaram nas suas terras a acreditar nelas e a lutar para as desenvolver. É, para além disso, pensarmos no país como um todo. Porque verdadeiramente Portugal só terá futuro, só conseguirá ser o país desenvolvido que quer ser, se for capaz de aproveitar na plenitude todo o seu território. Se for capaz de não se mingar ou de se limitar a uma pequena faixa do litoral entre Braga e Setúbal. Se for capaz de olhar para o território todo e de aproveitar não só o território, mas o povo, as pessoas que lá ficaram a trabalhar, para desenvolver o território. E cá ficaram. Que acreditam no Landrual, que acreditam na Mora,
que acreditam nas terras deste distrito, desta região do Alentejo e cá ficaram para o desenvolver. É a capacidade do país mobilizar este povo, mobilizar as empresas que lutam contra aquilo que é uma discriminação territorial. É com essa gente, é com essas empresas que nós desenvolveremos o interior, mas que desenvolveremos o país inteiro. É um Portugal inteiro que nós temos direito a que nós temos. Portugal para o socialista é uma comunidade. Nós somos uma comunidade de direitos e deveres. Uma comunidade de pessoas interdependentes entre si. Nós não somos, como para o PSD e para os seus parceiros à direita, uma soma de indivíduos. Nós somos mesmo uma comunidade de interdependentes. Cada um de vocês faz alguma coisa que é necessária ao outro que está ao vosso lado. Nenhum de nós vive de forma isolada. O polícia que nos dá segurança tem os seus filhos que são cuidados pelos professores. O professor que tem uma casa construída para o operário que come o pão feito por um padeiro. O padeiro que come a comida que é trabalhada e tirada da terra pelos nossos agricultores. Nós somos mesmo uma comunidade interdependente de pessoas que vivem e dependem uns dos outros. E caras e caros camaradas, isto não é filosofia nem retórica, isto tem tradução concreta em políticas públicas. E foi a partir desta visão de sociedade que nós construímos o nosso Estado Social. Em que cada um contribui de acordo com a sua capacidade financeira, mas cada um recebe de acordo com a sua necessidade. O Estado Social, o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública, o sistema público de pensões. É este Estado Social que nos garante liberdade. Não é isso que o PSD acha e os seus parceiros, Iniciativa Liberal ou Chega. Para eles, o Estado Social é um peso que limita a liberdade. Só se for a liberdade de alguns. Porque, na realidade, o Estado Social, aquilo que garante é a liberdade igual para todos, não apenas para alguns, não apenas para os vencedores de um sistema de competição. É a liberdade igual para todos. A liberdade que nós temos de ser cuidados e tratados quando estamos doentes, sem que ninguém nos pergunte se temos dinheiro para pagar o tratamento, essa liberdade só o Serviço Nacional de Saúde nos pode dar. Dos nossos netos, das nossas crianças poderem ter um ensino de qualidade, poderem se formar homens e mulheres plenos, essa liberdade, independentemente de serem filhos de patrão, de desempregado ou trabalhador, essa liberdade só a escola pública pode dar. A liberdade de cada um de nós, depois de um trabalho, de trabalhar uma vida inteira, podermos ter uma reforma com dignidade, sem depender dos mercados financeiros ou da caridade alheia, essa liberdade só o sistema público de pensões nos pode dar. O PSD nunca acreditou no Estado Social, nós construímos e fizemos o Serviço Nacional de Saúde contra a vontade deles. O Serviço Nacional de Saúde e todo o Estado Social é mesmo a realização coletiva mais importante que o povo português já conseguiu. Não está perfeita, ela tem problemas. E precisam de reforma. E a esquerda e o Partido Socialista têm também que apresentar uma agenda de reformas que permitam salvar e proteger o nosso Estado Social. Mas nós temos uma concepção de reforma diferente deles. A reforma para o PSD tem que doer. Tem que provocar dano e sofrimento. Reforma que é reforma para eles tem mesmo que doer. Mas nós sabemos o que é que significa reforma para o PSD. Liberalizar, desregular, privatizar. Não é isso que significa para nós reforma. Nós queremos fazer reformas. Obviamente, numa sociedade onde há direitos e há deveres. Mas reforma para nós não é criar e infligir sofrimento ao povo. Reforma para nós foi a criação do Serviço Nacional de Saúde. Reforma para nós foi a criação da escola pública. Reforma para nós é a licença de parentalidade. Reforma para nós é no quadro da nossa sociedade, da nossa comunidade interdependentes, nós sermos capazes destas construções coletivas que nos fazem ter uma vida decente. Nós temos problemas, mas os problemas não se resolvem desistindo do Serviço Nacional de Saúde, desistindo da escola pública ou desistindo do Serviço Público de Pensões. É olhar para eles e reformá-los para que continuem a servir a população, que sirvam melhor ainda à população do que servem hoje. Esse é um dos nossos maiores desafios.
que o Estado Social continua a cumprir a sua função de nos garantir a todos liberdade igual, não apenas para os de cima, mas para toda a gente, para todo o povo português que trabalha, num Portugal inteiro, como aquele que nós ambicionamos. Caras e caros camaradas, quando nós falamos de salários e falamos de pensões, nós falamos de respeito. Aquilo que cada um de nós quer e deseja e ambiciona é sentir-se respeitado, acima de tudo, sentir-se respeitado e reconhecido no seu trabalho. Esse é um dos maiores desafios que cada português sinta, cada dia que se levanta de manhã para ir para o trabalho, que sinta que vale a pena, que é valorizado, que é respeitado, que é reconhecido. E sim, salário também é respeito, salário também é reconhecimento. E esse é o maior desafio. Nós não conseguiremos sem ter uma economia desenvolvida, nós não conseguiremos sem ter empresas fortes e desenvolvidas, nós não conseguiremos sem ter um país a investir na investigação, na inovação. Mas nós temos o direito a ter salários que nos transformem em pessoas decentes, que nos deem dignidade. Para a direita, e o PSD, a Iniciativa Liberal e o seu aliado não assumido Chega, para a direita esta desigualdade entre vencidos e vencedores justifica-se com base no mérito. Seja lá o que isso significa. Muitos de nós conseguimos aquilo que nós temos, seja o nosso trabalho, seja as nossas empresas, com muito trabalho. Mas o mérito não explica tudo. Antes, pelo contrário. E nós temos que olhar para o nosso povo e olhar para as mulheres. As mulheres que em Portugal ganham mais do que os homens ainda em 2023. E quando nós vamos tentar perceber porquê, é porque ocupam funções que são mais mal remuneradas. Mas olhemos para as mulheres, que na maioria são mulheres. Para as mulheres que cuidam todos os dias, de manhã à noite e durante a noite, dos nossos mais velhos, dos nossos idosos. As mulheres que cuidam das nossas crianças, desde a creche até mais tarde, até crescerem. As mulheres, porque são na maioria mulheres, que cuidam das nossas pessoas com deficiência. Não têm mérito. Mas a verdade é que nós ainda não olhamos para aqueles que cuidam do outro todos os dias, seja no lar, seja numa escola. Para essas mulheres, com a dignidade, o respeito que esses cidadãos, que essas cidadãs nos merecem por parte de todos nós. Respeito e reconhecimento. Não têm mérito os homens e as mulheres que fazem aquilo que nós usamos, os bens que nós usamos, a nossa roupa, os nossos sapatos, não têm mérito. Não têm mérito os homens que trabalham nas pedreiras, a tirar o mármore que vai pelo mundo inteiro, não têm mérito. Não têm mérito as mulheres, os homens, as mulheres, nomeadamente, que nos limpam as casas, os hospitais, as cidades, todos os dias, não têm mérito. Que sociedade e comunidade é esta que trata de forma tão desigual quem nos dá tanto? E esta sociedade, esta comunidade é uma comunidade que exige respeito. É isso que nós queremos, respeito. Mas olhamos também para a administração pública. Nos últimos anos, depois de tantos anos em que muitos em Portugal quiseram fazer uma fratura entre quem trabalhava no Estado e quem trabalhava no setor privado, quando nós olhamos para um professor, quando nós defendemos que nós devemos valorizar a profissão de professor, dignificá-la, nós não estamos só a pensar no professor, nós estamos, obviamente, a pensar nesse cidadão, nesse membro da nossa comunidade, mas nós estamos a pensar também nas nossas crianças. Qualquer um de nós aqui presente sabe que nós fazemos melhor o nosso trabalho, seja ele qual for, quando nós nos sentimos respeitados, reconhecidos, valorizados. E é por isso que é tão importante valorizar quem se dedica à docência. Nós estamos a pensar neles, estamos a pensar nas nossas crianças e no futuro do nosso país. Quando nós olhamos para o hospital e quando nós pensamos num médico, num enfermeiro, num técnico, num auxiliar, quando nós pensamos na necessidade de valorizar e dignificar a profissão, nós estamos a pensar neles, mas nós não estamos só a pensar neles, estamos sempre a pensar naqueles que dependem deles, dos portugueses que ficam doentes, que ficam frágeis e que dependem dos médicos, dos enfermeiros, dos nossos técnicos de saúde e dos nossos auxiliares. Esta comunidade a que chamamos Portugal, ela só valerá a pena quando nós formos capazes de reconhecer e respeitar o trabalho daquele que está ao vosso lado. Nós só seremos um país forte quando nós somos capazes de cooperar verdadeiramente entre nós.
olhar também para os nossos jovens. Nós hoje vivemos num tempo em que temos jovens com níveis de qualificação nunca vistos em Portugal. Mas a verdade é que o país não tem tido a capacidade de os valorizar, de os reconhecer, de os respeitar. Perdemos todos os anos milhares de jovens para os estrangeiros. São pais, são avós, que perdem netos e filhos todos os dias. É um país que perde uma grande parte do seu povo porque não tem a capacidade de os reter, de os aproveitar. Portugal só será grande, só será inteiro quando nós não esquecermos nenhum destes, nenhum daqueles que façam um trabalho manual, que façam um trabalho social, nenhum dos jovens qualificados, nenhum destes funcionários públicos. País que é país, que vale a pena, é um país que olha para cada um de nós com respeito e com reconhecimento. Caras, a tarefa dos socialistas é imensa. Nós temos uma grande ambição e uma grande esperança neste país. Nós continuamos a acreditar que Portugal é um país onde se pode viver melhor, que é possível viver melhor, não só em Lisboa, mas que é possível viver melhor no Alentejo, que é possível viver melhor neste distrito de Évora, que é possível viver melhor no interior de Portugal, que é possível cada um de nós, na sua profissão, sentir-se respeitado, valorizado pelo outro, que é possível vivermos num Portugal inteiro. É esse o nosso desígnio para os próximos anos. Caras e caros camaradas,